Comigo nos estúdios da TV Tati Band Litoral, o Dr. Fabrício Pozzocco, mais uma vez, boa noite, bem-vindo. Boa noite, João. É sempre um prazer estar aqui junto com vocês. Prazer é nosso em recebê-lo, com assuntos pertinentes, doutor. E, aliás, o de hoje não deixa de ser uma prestação de serviços, inclusive, para você. Hoje, doutor, queria que o senhor falasse um pouquinho das concessionárias, poder público. Elas têm que indenizar em caso de acidente, elas têm que indenizar a população, o cidadão. Como é que funciona? Eu vou deixar para o senhor já esclarecer para a gente. De repente, uma empresa pública, a gente até conversava aqui nos bastidores, uma empresa concessionária de energia elétrica, o fio está no chão, pisei, tomei um choque. Ela é obrigada a indenizar esta vítima? Eu queria que o senhor explicasse para a gente. Sim, João. Olha só, quando a gente fala dessas questões que envolvem concessionários do serviço público, o direito diz que a responsabilidade desses entes é sempre objetiva. O que é isso? Quando, na verdade, basta o fato em si que acabou acontecendo e a ligação entre o fato e os danos que aconteceram com a vítima, que tecnicamente se chama de nexo de causalidade. Basicamente, o que acontece? Por exemplo, a gente viu um caso recente que aconteceu lá em Itanhaém. Uma pessoa vinha dirigindo o seu veículo pela rodovia dos imigrantes. E nessa situação, a rodovia dos imigrantes, num determinado lugar, ela estava molhada com óleo na pista, com muita água, poça d'água, aquela história toda. Só naquele pedaço. Não tinha nenhuma sinalização, não tinha nada comunicando aquilo. A pessoa acabou passando reto naquele lugar, acabou perdendo o controle do veículo e acabou se machucando e também tendo danos no veículo. O juiz reconheceu exatamente essa teoria que a gente está falando, da responsabilidade objetiva, e condenou a concessionária, no caso a Ecovias dos Imigrantes, a fazer o pagamento de R$27 mil de dano material e mais R$4 mil de danos morais. Um outro exemplo Cabe que é muito comum. morais nesse caso? Cabe sim, porque a pessoa se machucou toda, né, João? Então ela tinha lá realmente algumas situações que permitiam esses danos morais. E ela foi impossibilitada ou de ir para um compromisso, ou de estar indo visitar Perdeu um parente, alguma coisa e tal, exatamente. Um outro exemplo que acontece muito, João, cavalo quando passa na pista, né? A gente vê isso muito por aqui, né? Os cavalos estão andando na pista, principalmente de madrugada, aí vem alguém e acaba atropelando o cavalo. Ah, a culpa é do dono do cavalo. Não, antes da gente ter a culpa do dono do cavalo, a gente tem a culpa da responsabilidade da concessionária. Porque a ela cabe, na verdade, ver direitinho onde tem esses problemas, colocar lá, impedir que se passe os animais, aquela coisa toda. A mesma história quando a gente fala da questão da energia elétrica, né? Não tivemos um problema sério em São Paulo agora, que acabou a energia num monte de lugar, e aí quando a energia voltou, começou a queimar um monte de aparelho, queimou geladeira, as pessoas perderam um monte de coisa. Então, também responsabilidade da concessionária de serviço público. Lesou o consumidor, seja ela empresa pública, concessionária, ou até mesmo a prefeitura, o órgão público em si, tem sim a responsabilidade de indenizar aquele consumidor lesado. Sim, um exemplo clássico também pode acontecer que nem a gente vê na cidade. Aqueles buracos que acabam aparecendo, demais. Um monte. E aí, de repente, pneu, estoura tudo o carro. Se você passa num buraco daquele, não tem os avisos, não tem aquela situação toda, a prefeitura também é obrigada a indenizar você por conta dessa responsabilidade. Caiu na calçada, se machucou, tem obras que não estão sendo sinalizadas. Tudo isso é de responsabilidade da concessionária de serviço público ou do próprio poder público. Agora, doutor, de agora eu já sei que é meu direito, eu posso cobrar a concessionária e o poder público. E aí, esta causa é de fácil andamento na justiça ou é aquela causa que você entra e anos depois você vai receber a indenização? Em relação às concessionárias de serviço público, o processo anda um pouco mais rápido. Na verdade, são empresas, né, geralmente pessoas jurídicas, e aí tem aquela morosidade do judiciário, mas anda normalmente. Quando a gente fala em relação ao poder público, e aí especificamente à prefeitura, ao Estado, à União, aí é um pouquinho diferente. Demora mais, porque a própria lei dá a eles um benefício de prazos em dobro para se manifestar no processo, dependendo dos valores, o processo tem que ser mandado para o tribunal confirmar a decisão que foi dada pelo juiz da primeira instância, antes dessa confirmação não vale. Então tem vários detalhezinhos que acabam contra o poder público, fazendo com que o processo seja mais moroso. Porém, contra as concessionárias de serviço público, o trâmite é regular especificamente. E vale ressaltar, você foi vítima de alguma situação
como as que a gente deu exemplo aqui, seja na poça d'água, na rodovia, e aí a responsabilidade da concessionária, ou a concessionária de energia deixou um cabeamento caído e aconteceu de você de repente ter um dano ou tomar um choque ou acontecer algo assim, você já sabe que é seu direito e você pode entrar. E aí precisa de uma assessoria confiável também, né, doutor? Você precisa ter a quem levar esta causa e ter quem te direcione diante dessa situação. Sim, João, por isso que é muito importante as pessoas terem um advogado da sua confiança. Procurem um advogado da sua confiança, procurem a OAB da sua cidade. Dependendo do que aconteceu, podem procurar até mesmo o Ministério Público para que uma situação como essa possa ser resolvida. E aí, pleitear os danos necessários em relação aí a todo esse problema e dor de cabeça que acabou acontecendo. Vale lembrar, tanto danos materiais quanto danos morais podem ser conseguidos no Poder Judiciário. Tá certo. Obrigado por ter vindo mais uma vez aos nossos estúdios aqui no Tati Cidade. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. Um abraço a você e a todos os nossos telespectadores. Até a próxima, doutor. Obrigado.